Estou muito feliz por poder participar com vocês desse evento em defesa da vida desde a concepção. Eu sou uma pessoa muito privilegiada, porque eu trabalho diariamente com a vida, desde a sua mais tenra, do seu tamanho menor. Eu consigo ver diariamente as potencialidades desse bebê. Desde que ele tem milímetros, ele já demonstra o quanto que ele é capaz de ser forte, de ser cheio de vida, e eu consigo também fazer parte da formação de famílias diariamente, né? E eu sou apaixonada pela vida desde a sua concepção, e poder falar um pouquinho com vocês sobre isso, para mim, é uma grande alegria, e eu sou muito grata por poder estar aqui com vocês hoje. Então, para a gente falar um pouquinho sobre as complicações do aborto, a primeira coisa que a gente precisa entender é, primeiro de tudo, o que seria o aborto provocado, né? O aborto provocado, ele é a remoção ou expulsão intencional. Vou passar um pouquinho, que tá difícil de ler aqui por causa da janelinha. Deixa eu tirar aqui a janelinha da frente. Remoção ou expulsão intencional e prematura de um embrião ou feto do útero com menos de 500 gramas e ou antes de 20 semanas, resultando na sua morte. Tal procedimento ele pode ser realizado mediante o uso de medicações e ou a realização de cirurgia. Então, o que seria isso, né? A gente tem aqui a parte interna do útero, que é o que recebe esse embrião. Então, como vocês veem nessa imagem aqui de baixo, ele se fixa nessa parte, e com o uso de uma medicação ou o uso de algum instrumento cirúrgico, se realiza a retirada forçada desse embrião ou feto que estão ali fixados de maneira natural no útero. E isso vai ter uma consequência, e é sobre essas complicações desse ato forçado que a gente vai conversar hoje, tá? Mas, antes de mais nada, é importante a gente entender o que seria um aborto ilegal, né? E falando sobre ilegal, eu não quero dizer que a gente considera legal, tá? Ilegal seria o que na lei, na nossa legislação, é considerado como autorizado. O Código Penal, ele não pune criminalmente. O Código Penal de 1940, no artigo 128, ele não pune criminalmente o aborto que ele considera necessário, que é aquele que coloca aquele realizado quando há o risco de vida da mãe, ou então aquele realizado em caso de estupro, quando há consentimento da gestante ou do seu representante legal. Então, não quer dizer que todo caso de estupro tem que se realizar um aborto. É só se a gestante quiser ou o seu representante legal. Mas, mais uma vez eu digo, não quer dizer que nós defendemos isso, né? Apenas que não é considerado crime. E como a Lenise falou para a gente, né? Em 12 de abril de 2012, através da ADPF 54, o Supremo considerou também que não é necessária uma autorização jurídica para a interrupção dos fetos anencefálicos. Qualquer uma situação, fora essas que a gente conversou até aqui, é considerado como um crime. Contudo, não raramente, na verdade diariamente, inúmeras mulheres no mundo e no Brasil, diante de uma situação de gravidez não planejada e não desejada, porque muitas vezes acontecem gestações não planejadas, mas que acabam sendo aceitas, mas não planejada e não desejada, ocorre um desespero tamanho nessa gestante que ela se dispõe a realizar um ato fora da lei. Ela se dispõe a realizar um ato que pode sim ser criminalizado. Então, assim, a primeira coisa que a gente precisa entender é o que faz uma mulher entrar num desespero tamanho que ela esteja disposta a ser uma criminosa, né? A colocar em risco, primeiro, acabar com uma vida, né? E a colocar em risco sua própria vida. A primeira delas já está aí. Inicialmente, muitas pessoas não sabem que ao realizar um aborto, elas estão colocando em risco a sua própria vida, né? Mesmo isso sendo realizado ilegalmente, sendo realizado de forma
em locais não adequados, elas acham que isso não vai colocar em risco sua própria vida. Então, é para isso que a gente está aqui hoje conversando, para adquirir informações, para passar para essas pessoas que estejam pensando em realizar esse ato. Mas a informação não é tudo que a gente precisa. Por quê? Porque nós que estamos aqui hoje conversando, a gente acredita na importância dessa vida desde a concepção. Mas essa pessoa provavelmente não, que esteja pensando nisso. E não basta oferecer para ela essa informação. É importante que isso seja feito de forma empática. É importante que a gente entenda o que ela está passando e que essa informação seja passada com empatia, com amor e com carinho. Por quê? Porque está um caos a vida dela. E simplesmente jogar informação e jogar, muitas vezes, porque a gente está tão desconfortável com o fato dela estar querendo colocar em risco essa vida, tão indefesa, que a maneira, muitas vezes, com que é passada essa informação soa como uma agressão maior dentro de um momento agressivo para ela. E ela acaba não ouvindo. Tá? Então, vamos entender o que está acontecendo na vida dessa mulher antes de qualquer coisa. Tirando os conceitos da física quântica, né, nós compreendemos o tempo de uma maneira linear. Vivencialmente, a gente entende o tempo de uma maneira linear. Né? Ele segue rumo ao futuro. Né? A gente tem um momento presente, que é aquele que nós estamos vivenciando. Tudo que veio antes do presente é o passado, né? E o que está para acontecer é o futuro, certo? Sabemos que, para que haja felicidade e bem-estar integral, é fundamental que nós estejamos focados no presente. E para isso, cada vez mais existem técnicas sendo ensinadas de meditação, de mindfulness, para que a gente foque a nossa atenção, a nossa compreensão no estado presente. Contudo, o que acontece com essa mulher? Quando ela se vê nessa situação de uma gestação indesejada, não planejada, ela vai focar no futuro. Ela vai focar no que vai acontecer. Não só nesses 9 meses que vão se passar com essa gestação, mas em tudo que vai acontecer lá no futuro. Isso é sabido que, quando se foca demasiadamente a atenção no futuro, se gera extrema ansiedade. Ela está extremamente ansiosa, com uma série de complicações que podem vir a acontecer, certo? Ela está dentro de um furacão. O que ela está enxergando está extremamente deturpado, diferente da gente que está do lado de fora. A gente vê esse furacão como um problema, sim, é uma situação alterada, mas a gente vê que em volta desse furacão existe uma solução. Mas ela não, ela está lá no meio. Só que o que acontece? Não adianta quem quer ajudar essa mulher ficar gritando do lado de fora: olha, vai por ali, vai por aqui, faz aquilo, vai dar certo, existe uma solução. Não. Se a gente realmente quer ajudar, tem que fazer que nem essa pessoa que está ali na foto. Tem que ir lá dentro, empaticamente, e ajudar a guiar ela pelo caminho que a gente compreende que pode auxiliar. Senão, ela não vai ouvir. Não vai ser possível. Então, se nós temos as informações, se nós sabemos de que maneira é possível trilhar um caminho de saída, vamos usar essas informações para auxiliá-la a percorrer a saída desse furacão. Essa é a minha proposta de hoje. Então, vamos compreender, vamos usar essas informações que a gente tem dessas complicações do aborto para oferecer para ela de uma maneira consciente, para que ela entenda que a gente não está fazendo isso de maneira agressiva, pensando exclusivamente no embrião, porque muitas vezes a mulher, quando se propõe, quando está pensando num aborto e a gente vai falar das complicações, ela acha que a gente está pensando só no embrião, que a gente está pensando em defender só essa vida e esquecendo dela. Então, mostrar que não, ao fazer isso, a gente também está pensando nela e nessa vida que está chegando. Então, assim, inicialmente, existem as complicações imediatas de se submeter a um procedimento de se retirar de dentro do útero uma gestação que estava transcorrendo de maneira tranquila.
é uma retirada súbita, agressiva, inadequada, de algo que estava transcorrendo de maneira tranquila. Então, nós temos um embrião ou um feto que está fixado à parede uterina e retirar isso imediatamente, agressivamente, com medicação ou com procedimento cirúrgico, vai gerar uma hemorragia. Isso é o primeiro fato. E ao se tentar também retirar essa placenta, pode acontecer, porque assim, pode acontecer de precisar fazer um procedimento. Isso pode levar ao quê? Uma perfuração uterina, ao se introduzir algum instrumento por uma pessoa não habilitada, e ao se perfurar esse útero, pode ser necessário retirar esse útero. Então, teremos a necessidade do que se fala, que é a esterectomia. E essa mulher não vai poder mais engravidar. Também pode acontecer de ficarem restos da placenta lá dentro. E isso pode levar à infecção. A infecção pode levar à inflamação do peritônio, que é o que a gente chama de peritonite, e uma infecção generalizada, que é a sepse. Desculpa. Também pode acontecer o que a gente chama de alteração dos fatores de coagulação, que leva à coagulopatia. E nos casos mais graves de todos, até a morte da mãe. Isso é de imediato, o que de imediato pode acontecer. Então, informações que se pode passar para a mãe. Eu também estou pensando em você. A sua vida está em risco. Tudo isso pode acontecer imediatamente com você, ao se submeter a um aborto provocado. E futuramente, logo de imediato, quais são as complicações de se fazer um aborto, complicações físicas de se fazer um aborto, quais as consequências disso? Pode acontecer infertilidade nessa mulher, porque todo esse processo pode gerar uma inflamação no canal, nos órgãos genitais e reprodutivos dessa mulher, e isso pode complicar futuras gestações, devido a aderências que possam acontecer ali. Ela também pode ter mais chances de ter abortos espontâneos nas próximas gestações. Também cicatrizes que aconteçam na parte interna desse útero por conta de manipulação podem fazer com que, numa próxima gravidez, a placenta não se fixe no local adequado, fazendo o que a gente chama de placenta prévia, que é uma situação complicada numa gestação que a gente tem mais risco de sangramento durante a gestação, tem risco também do que a gente chama de acretismo placentário, que é o quê? A placenta, como o útero está machucado, ela não vai fixar como ela deveria fixar adequadamente, ela passa, ela fixa mais, ela vai para o músculo do útero, ou ela pode até passar o músculo e ir para a bexiga, por exemplo. E isso coloca em risco a vida dessa mulher, coloca em risco a existência desse útero, às vezes ele precisa ser retirado. Também pela manipulação do colo, esse colo do útero pode ficar incompetente, o que a gente chama. Então, numa próxima gestação, ele pode não segurar essa gestação e o bebê nascer antes do tempo, pode ser ou um aborto precoce ou um bebê prematuro. As gestações também podem acontecer fora do lugar adequado. Em vez de acontecer no útero, pode acontecer nas trompas, que é o que a gente chama de gestação ectópica. E as lesões na parte interna do útero podem fazer, novamente, com que a placenta não se fixando do jeito que ela deveria, o bebê não vai receber os nutrientes adequadamente e vai ser de baixo peso. Então, um aborto provocado também vai complicar futuras gestações. E aí, continuando, ela também pode ter dores e cólicas menstruais fortes nas menstruações seguintes, então não é só as gravidezes que ela vai complicar o seu ciclo menstrual completo. Ela pode ter dores nas relações sexuais, não só por cicatrizes e alguma coisa proveniente desse aborto provocado, mas até mesmo pela parte psicológica de uma manipulação que possa ter acontecido ali. Ela pode ter tensão quando se for ter alguma coisa na região. E dores abdominais de um processo inflamatório que podem levar a cicatrizes, como eu falei, pode acontecer inflamação até no peritônio, isso pode levar a cicatrização interna e pode ter complicação, sim, de dores abdominais para o resto da vida. Então, isso é só, eu falei bastante, mas falei só a parte física, né? Vamos voltar um pouquinho lá para aquela linha do tempo que a gente estava conversando, para falar da empatia. Aconteceu uma coisa na vida dela,
né? Ela se desesperou, ela não achou outra solução, ela fez um aborto. Aconteceu um fato. Ela achou que a solução era interromper aquela gravidez e que o problema dela estava resolvido. Não estava. Por quê? Porque ela vai lembrar disso. Ela vai lembrar disso e ela vai focar no que aconteceu no passado dela. Sempre. Além disso, ela vai ficar ansiosa, porque pode vir a acontecer no futuro. E a gente sabe que quando a gente foca, assim, quando a gente foca no passado e fica muito preso ao passado, a pessoa geralmente fica com um estado de depressão. Então, além daquela ansiedade que ela tinha de focar no presente, no futuro, que a gente já tinha visto lá, porque ela vai continuar tendo ansiedade no futuro, ela vai ter grande estado de depressão. E as complicações associadas a isso, né? Então, quais são as complicações futuras tardias de um aborto provocado? O primeiro delas é o estresse pós-traumático e a síndrome de estresse pós-traumático. Não adianta você interromper uma vida achando que isso vai passar ileso. Por mais que você racionalize essa situação, por mais que você ache que vai ser inócuo, isso vai ficar registrado no seu subconsciente. Do mesmo jeito que aquela mãe no documentário que a Denise falou, do quantos eu te amo eu poderia ter falado, em algum momento dessa vida dessa mulher, não precisa ser imediato. Pode ser lá na menopausa, pode ser no futuro. Ela vai pensar naquela gestação que poderia ter acontecido. Nós, seres humanos, fazemos isso. E vai pensar no e se? E se eu tivesse deixado essa gestação acontecer? Esse trauma, isso aconteceu. Isso precisa ser trabalhado. Além disso, foi feito um trabalho, e esse trabalho é esse segundo que está citado aí, onde eles pensavam assim, foi avaliado realmente isso nos países onde se é autorizado a interrupção da gestação. Será que o aborto, ele previne doenças mentais? Ele é a solução para um problema mental? E eles viram que não. Que as pessoas que abortam, elas têm mais abuso de álcool, mais uso e abuso de doenças, de drogas ilícitas e um maior comportamento suicida. Então, tudo isso associado ao que eu falei para vocês, a depressão. Porque a depressão leva a um comportamento autodestrutivo. E vai levar a esses comportamentos que eu falei para vocês. E também, pacientes que provocaram abortos espontâneos ou não espontâneos, mas principalmente os abortos provocados, eles têm a maior taxa de mortalidade também por outras doenças, como HIV, doenças cardiocirculatórias e vasculares, porque essas doenças também vêm de comportamentos destrutivos, sejam eles sexuais, alimentares, até mesmo de cuidado com o corpo. E vai levar a maior mortalidade. Então, como se observa, não só fisicamente, mas psicologicamente, um aborto provocado, ele vai ter consequências a curto e longo prazo para essa mulher. Então, nós que estamos querendo auxiliar a proteção das duas vidas, né, a gente tem que procurar tomar cuidado na fala e fazer isso de forma empática, para ajudar essa mulher a compreender que há um caminho para a saída desse furacão e, mais do que isso, ajudar ela a dominar esse furacão, para que ela possa compreender que facilmente isso passa rápido, e a felicidade e a alegria que se há depois dele é muito maior quando se permite que a vida cumpra o seu curso e siga o seu rumo, com toda a sua potencialidade e todo o amor que pode existir nele. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigada. Se alguém quiser falar comigo, entrar em contato, esse é meu e-mail. E eu agradeço mais uma vez a oportunidade de poder estar falando aqui por aqueles que não podem falar. Muito obrigada.